Olá pessoal, meu nome é Renato, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje vamos falar sobre tarefas assíncronas e também sobre gerenciamento de janelas de Progress, do tipo Progress, utilizando Android Studio. Tá, eu fiz um aplicativo e disponibilizei o fonte aqui no Git, então vocês podem entrar no GitHub, Renato Matos, Android Tasks. Então, chegando aqui nesse projetinho, é só clonar os fontes, né? Pode baixar como zip, ou então você copia, abre uma pastinha aqui, abre um terminal, e aí você faz o clone, e aí ele baixou o projeto para a pasta Android Tasks, né? Então, se eu der um cd Android Tasks, o fonte está aqui, ok? Então, o que é que nós vamos ver nesse vídeo? Nós vamos aprender principalmente a utilizar essa classe async_task. Então, ao invés de utilizar uma thread, nós podemos utilizar uma tarefa de forma assíncrona, que também é uma thread, só que a task aqui no Android, ele tem alguns métodos que são bem interessantes. Por exemplo, o onProgressUpdate, que ele vai ser disparado toda vez que você quiser fazer uma notificação ou quiser o andamento de uma determinada execução em background, como por exemplo download de um arquivo, upload de um arquivo ou processamento de uma rotina, como você estiver baixando produtos de um determinado site, atualizando a sua base. Você tem o onPostExecute quando você terminar o seu processo, e você tem o do em background quando você executar o seu processo. A assinatura dessa tarefa tem 3 parâmetros de entrada. Esse primeiro aqui pode ser qualquer tipo de dado. Neste exemplo, ele colocou uma URL, ou seja, uma string. Se eu definir esse cara como sendo uma URL ou como sendo uma string, onde ele vai afetar o método do in background, o primeiro parâmetro dele tem que ser uma URL. E o que é esse carinha aqui? O que significa isso? Significa que você pode passar para esse método um array do tipo string. O nome do seu array vai ser o nome desse parâmetro. Por exemplo, ele pegou aqui o count, ele pegou o parâmetro URLs e deu um length. Se você não passar nada, vai dar 0. Se passar alguma coisa, vai dar 1. Então, se eu definir esse cara como string, esse cara vai ser string. Se eu definir esse cara como long, esse cara vai ser long. E aí vai. O segundo parâmetro, que é o tipo inteiro aqui, vai servir para o onProgressUpdate. À medida que você executar as atualizações, você disparar a atualização, esse cara vai acontecer e aí as chamadas vão ser acessadas da mesma forma. Então aqui eu vou ter uma rede de inteiros e eu posso acessar o primeiro elemento que eu passei utilizando progress 0. E o que é o último parâmetro? O último parâmetro é exatamente o parâmetro de entrada que vai ser utilizado no onPostExecute. Olha que detalhe legal. Se a entrada do onPostExecute é um long, então a saída do do em background vai ser o long. Então essa entrada vem para cá, essa saída é o resultado do em background, que vai ser automaticamente passado como parâmetro para o onPostExecute, beleza? Então vamos verificar como é que ficou o nosso código-fonte agora que a gente teve esse entendimento básico aqui dessa janela. O que foi feito aqui? Foi criado uma classe chamada downloadTask, ou task, como você quiser pronunciar, e eu criei um evento do tipo iDownloadEvent. E eu criei um método aqui do tipo onFinish. Quando esse cara vai acontecer? Toda vez que o meu download for concluído. Aí você fala, mas por que você fez isso? Porque eu vou querer notificar as janelas que estão chamando a minha classe de download através de uma interface, não porque isso aqui é uma chamada assíncrona. E eu vou querer interagir com a activity disparando o método onFinish, se e somente se o meu contexto implementar essa interface. Então, como ficou a minha classe de download? Então, eu tenho uma tarefa de download, ela tem uma entrada que é string, eu não tenho nenhum progresso durante a atualização, então é void maiúsculo, e o meu resultado vai ser uma string. Então, no meu construtor, eu pedi um contexto, pedi
um arquivo de origem e um arquivo de destino. No caso, o src file name seria mais src http file, onde eu vou baixar o meu arquivo, né? O site onde a minha imagem está, o meu arquivo está, ok? Então, esse carinha vai popular a minha propriedade source file, está aqui, ó. E o dest file vai popular essa variável dest file aqui, que seria esse campo privado, não uma property, ok? O contexto eu vou gravar aqui dentro. Antes de eu chamar, o método onPreExecute será carregado. O que eu tenho aqui nesse momento? Nada, simplesmente chamo a classe base, super onPreExecute. No do em background, o que eu fiz? Eu chamei o método download, passei como parâmetro o source file name e o dash file name, ou seja, eu não vou pedir parâmetros de entrada no meu do em background. Seria mais um void, por exemplo, não teria também parâmetro de entrada, ok? Então, o resultado desse método vai ser essa string que vai ser passada como parâmetro para o onPostExecute. O que é que o meu download faz? Olha só, eu vou ter uma string, que é a entrada, uma string, que é a saída, vou ter uma conexão com um site, como um URL, HTTP, vou criar um objeto do tipo URL, passando o nome do arquivo origem, o endereço web desse arquivo, vou chamar o método openConnection, que ele vai me devolver uma conexão, que é exatamente esse cara aqui, ó. Se eu conseguir me conectar, eu vou verificar se o resultado foi um HTTP ok, um 200. Se não for, eu vou dar um pau. Então, o resultado do meu método download já vai ser essa mensagem de erro. Se acontecer essa mensagem de erro, se tiver alguma coisa diferente de nulo no final do meu download, significa que deu problema. Beleza, se eu conseguir me conectar, se a URL foi informada corretamente, eu vou pegar a string do input e vou criar um file output string com o nome informado aqui no dest file name, beleza? Vou criar um buffer de 4K e vou começar a ler o meu input de 4 em 4K. Aqui eu poderia fazer o meu progress update, só que eu não fiz isso, tá? Então eu simplesmente estou escrevendo no buffer. Se der algum bug, eu vou retornar a mensagem de erro. Se eu terminar sem dar nenhum pau aqui, ou independente de erro ou não, finally, o output eu vou dar um close no meu buffer e depois setar para nulo. O input eu vou dar um close e setar para nulo. Se der algum erro aqui dentro, tipo IOSF, não conseguir gravar, eu vou ignorar. Se a conexão for diferente de nulo e tiver sido informada, então eu desconecto. Tal. Por que você está validando isso? Porque lembre-se que o finally vai acontecer independente de ter um erro ou não. Então, como as minhas variáveis foram inicializadas com nulo, se elas mudarem aqui durante o uso do meu programa, eu vou liberar todos os recursos aqui no final. E no final eu dou um return null, porque não deu. Bom, acabou o método aqui, ok? Beleza. O que mais eu vou fazer? Então, esse aqui é a minha classezinha de download. Para facilitar o uso, foi criado um método estático chamado downloadAsync, onde eu passo o contexto, o nome do arquivo origem e o nome do arquivo destino. Eu crio uma instância do download task, passo o contexto, os parâmetros para ela, chamo o método execute e retorno a tarefa como parâmetro. É exatamente isso, ok? Na hora de gravar no disco, eu vou ter que ter um carinha chamado getExternalStorage. Então, eu pego do ambiente o external storage, passo o file name como parâmetro, crio o arquivo e retorno o arquivo aqui. Se esse método retornar nulo, é porque eu não consegui gravar o arquivo no disco. Vamos observar aqui que nos meus manifestos eu tive que dar as seguintes permissões para escrever. Ler e escrever na parte de armazenamento e também acesso à internet. Isso aqui para ativar o serviço quando eu for, por exemplo, quando a gente criar um serviço, a gente fizer um upgrade nesse projeto, eu vou precisar dar um start nele. Então já deixei a permissão aqui para dar uma acordada aí na aplicação, caso ele entre naquele modo de hibernar, tá? Então vamos entrar aqui na minha tarefa que eu terminei, vamos falar sobre a janela Progress.
A janela Progress, eu tenho que trabalhar com um cara chamado Progress Dialog. Para encapsular o Progress Dialog, eu criei um cara chamado Progress. Então essa classe, o que é que ela tem? Eu recebo um contexto, como no construtor, e chamo o método show, passando o título e uma mensagem. Se a variável dialog for igual a nulo, então eu vou inicializar a minha janela de dialog. Olha só como é que eu faço. Eu dou um init, dialog igual a new progress dialog, tarará, passo o parâmetro para ela como indeterminado, significa que eu não sei quanto tempo vai durar o processo de download, senão eu deixaria esse cara como falso e passaria os parâmetros mínimo e máximo para ela. Qual a duração? Por exemplo, 100. Aí eu fico dando um progress de 1, 2, 3 para que a barra fique andando, ok? Nesse caso, como eu não sei quanto tempo é, eu disse que ela é indeterminada. E eu falei que ela pode ser cancelada. Significa que se você tocar fora da janela de progresso, então o método, o evento, olha só, o evento de cancelar, eu tenho um listener aqui, cancel listener, ele vai disparar. Então quando esse cara acontecer, eu vou verificar se a activity que chamou a janela de progress implementa a interface iProgressEvent. Então foi criada uma interface aqui chamada iProgressEvent e tem um cara chamado quando cancelar ou no momento de cancelar, que é o meu onCancel. Aqui dentro eu passo o meu dialog caso eu queira modificar alguma coisa dentro da janela, tá? No onCancel. Então olha só, se o contexto ele implementa o iProgressEvent, então eu vou pegar o Progress Dialog. Quem é o Progress Dialog? É o meu evento aqui, pegando o contexto e convertendo para a interface e chamando o método cancelar. A mesma coisa foi feita aqui na tarefa. Olha só, quando eu termino a tarefa e a gente vem aqui no onPostExecute, eu verifico se o contexto herda de iDownloadEvent. Se ele herdar, eu pego o evento e chamo o onFinish, passando o nome de origem, destino e o resultado do processo. Beleza? Voltando lá para o progresso, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu tenho a minha janelinha aqui, tá? Então no close, quando eu terminar tudo, se o meu dialog for diferente de nulo, eu fecho a janela. Quando eu chamar o close, eu fecho a janelinha, destruo e seto o dialog para nulo, ok? Vamos ver como é que funciona isso? Eu vou vir aqui no meu arquivo principal. Olha só a telinha dele, meu layout. Meu layout ele é bem simples. Eu tenho aqui um campo para pedir a imagem que você vai baixar e um campo com o nome do arquivo onde você vai salvar e o botão de download. Simples assim. Então vamos vir aqui no meu app, minha janela principal. O que eu vou fazer? Eu tenho algumas variáveis aqui: a URL de entrada, o nome do arquivo de destino, o botão e a minha janela de progress, que é o progress aqui dentro, e a minha tarefa. No começo esses dois caras são nulos. Capturei, deixei uma imagem padrão aqui, ok? E aí deixei também o nome do arquivo de destino, por exemplo, test file name, é o nome do arquivo. Agora, se por acaso o nome do arquivo de origem, a URL ou destino estiverem nulo, aí eu dou um aviso. Do contrário, eu crio a janela de progresso passando a minha activity. Olha o que a minha activity faz. Ela implementa as duas interfaces, iDownloadEvent e iProgressEvent, certo? Beleza. Então, é assim que eu vou interagir com esse cara. Então, passei o contexto como parâmetro, chamei o método show, baixando o arquivo, nome do arquivo lá que eu selecionei, crio o arquivo. Aí você fala, cara, você já está criando o arquivo? Sim, porque agora eu estou dando um download helper, create file, passei o nome do arquivo que eu quero criar no disco. Se esse arquivo for igual a nulo, basta, não foi possível criar o arquivo.
contrário, eu vou pegar o path desse arquivo e aí vou chamar o método download async, passando a minha janela e a URL do arquivo origem, mais o nome do arquivo destino, beleza? Você fala, cara, ele vai salvar isso no disco? Ele vai dar um append nesse arquivo? Vai. Lembra que lá dentro do meu download, da minha tarefa de download, olha só, ele fica dando output write, ele fica escrevendo dentro do arquivo, ok? Vamos voltar para cá, para minha janela. No método cancelar, se você tocar fora, eu vou cancelar a tarefa, vou dar um cancel true, vou dar a mensagem download cancelado. No onFinish, quando o processo terminar, eu vou finalizar a janela de progresso, setar para nulo e dizer que o download foi concluído e mostrar uma mensagem na tela. Só isso. Se por acaso o resultado for igual a nulo, download concluído. Se o resultado for diferente de nulo, esse resultado vai para a janela de mensagem. Mas que resultado poderia ser? Por exemplo, um erro de conexão. Coloquei um parâmetro que não existe. Vamos rodar aqui o projeto. Vamos tentar visualizar aí. O processamento. Eu vou vir para cá. Aqui é a minha tarefa. Ó, dest file name, o nome lá que eu setei. Baixou, abriu a janela, ó. Ó a mensagem. Deu lá, não foi possível criar o arquivo. Ele deu essa mensagem. Ele não conseguiu criar o arquivo com esses parâmetros. Toquei fora. Deu pau. Vamos mudar aqui o nome do arquivo. File JPG. Rodar aqui no Genymotion. File. Vamos dar uma olhada aqui na pasta. Vamos dar uma olhada aqui no disco. Files. Detalhe, né? Toda vez que você instala a aplicação, aqui, permissões, habilitar a permissão, tá? Vamos voltar lá. Aquela permissão lá que eu setei, agora, a partir dessas versões novas, eu tenho que setar. Antigamente ele falava, sua aplicação, ela precisa de permissões, tal. Então, beleza, eu preciso setar aqui para resolver esse problema. Vamos rodar lá o aplicativo de novo. Aqui o aplicativo básico. Já estava rodando, tá? Vamos lá, baixar o arquivo, download concluído. Agora não deu erro. Por que que não deu erro? Porque agora eu tenho as permissões para a gravação, ok? Se eu fosse mostrar o erro que estava acontecendo lá no TryCatch, ele ia dizer assim, que não consegue gravar porque você não tem as permissões necessárias para fazer isso, tá? Vamos dar uma olhada. Quero dar uma olhada no meu arquivo aqui, ó, file JPG. Então esse foi o arquivo que nós baixamos. Deletei os dois arquivos. Executar novamente. Download concluído.
file 333, o arquivo que nós baixamos, ok? Bem, espero que vocês tenham curtido, dê um like aí no vídeo, se vocês gostaram do material, e continue acompanhando aí as nossas videoaulas. Obrigado a todos, até a próxima.